Olá! Veremos na aula de hoje uma pequena introdução ao nosso curso. Primeiro, é bom que vocês saibam quem eu sou. Meu nome é Geraldo Chechel. Sou engenheiro eletrônico pelo IME em 1988 e doutor em Engenharia de Sistemas de Computação pela COP em 1994. Sou professor da UFRJ em Ciência da Computação e sou desenvolvedor de software desde o início da minha carreira. Na verdade, desde 1984, tenho trabalhado com análise, projeto, desenvolvimento, testes, manutenção de software. E, nos últimos anos, tenho tido bastante trabalho como consultor dessas mesmas áreas. Então, o que eu posso dizer é que esse curso será bastante prático. Apesar de estarmos falando de métodos de modelagem, teremos uma visão de métodos bastante aplicáveis e que estão em uso no dia a dia. É um curso para aprender a definir o que um sistema de informação deve fazer. O que vamos ver nesse curso? Essa é a primeira aula e a partir daí teremos as próximas aulas. A aula 2 falará um pouco sobre sistemas de informação, definição, o que são dados, o que é informação, o que é conhecimento, níveis de sistemas dentro de uma organização, tipos de sistemas e exemplos. A aula 3 falará um pouco de desenvolvimento de software. É uma pequena introdução à engenharia de software, aos processos que utilizamos e por que fazer software é difícil. Não é uma aula que vá falar tudo sobre a área, mas é uma aula que permite colocar em contexto a nossa matéria. Na aula 4, falaremos de abstrações, ou seja, o que são abstrações e modelos e os tipos de abstrações que utilizamos em nossos modelos. Na aula 5, falaremos de 7 perguntas importantes, que os americanos chamam até de os 7 bons amigos. São as perguntas que devemos fazer o tempo todo, e principalmente enquanto estamos desenvolvendo software. Na aula 6, falaremos sobre os usuários. Quem são os usuários? Os stakeholders, ou seja, os interessados no sistema, e os tipos de usuários que encontramos no nosso trabalho. Na aula 7, falaremos de como tratar os problemas dos nossos clientes. Software estão aí para resolver problemas. Como descobrimos, então, os verdadeiros problemas que temos que resolver? Na aula 8, fazemos uma proposta inicial. Falamos do problema, das metas que precisamos, dos objetivos, das oportunidades e da visão do novo sistema. Então, na aula 9, tratamos de requisitos. Entender o que o usuário deseja, os requisitos do usuário. E falamos também de requisito funcional, ou seja, algo que o sistema deve fazer, e requisito não funcional, características que o sistema deve ter. Cuidado com a palavra requerimento, que aparece em muitas traduções. A palavra correta é requisito. A aula 10 é um exercício da proposta inicial e requisitos. Então, começaremos a tratar do modelo de negócio, com uma pequena introdução ao que é um modelo de negócio na aula 11. Na aula 12 e no exercício da aula 13, falaremos de organograma, uma forma bastante simples de modelar a organização, a administração de uma empresa. Quem manda em quem na prática. Na aula 14 e no exercício da aula 15, falaremos de um método para modelar as funções executadas em um sistema ou uma organização, ou as funções que deveriam ser executadas. Na aula 16 e no exercício da aula 17, falaremos de EPC, como modelar um processo que ocorre dentro de uma organização. E nas duas aulas seguintes, faremos uma mesma modelagem, porém com outra linguagem, a linguagem de diagramas de atividades que vem de um ML, que permite que nós modelemos tantos processos como um programa de computador. Então, nas duas aulas seguintes, falaremos das regras de negócio.
ou seja, como modelar as regras que são válidas dentro de uma organização. Nas aulas 22 e 23, faremos uma revisão de modelo conceitual de dados. Essa matéria já foi dada no curso de modelagem de informação. Você também pode fazer uma pequena revisão daquele curso. Servirá para nós definirmos a memória do sistema. Nas aulas seguintes, então, falaremos do modelo essencial. Como definir o que o sistema deve fazer. Nossas palavras, nossos termos a trabalhar serão eventos, memórias e atividades. Na aula seguinte, então, ligaremos os nossos eventos com as nossas entidades, os nossos processos com as nossas entidades, fazendo o que nós chamamos de tabela CRUD. Nas aulas 28 e 29, usaremos um método mais moderno. Aprenderemos casos de uso. Novamente, estamos modelando a função do sistema, porém, dessa vez, pensando nas seções, nas maneiras que o usuário vai usar o sistema. Se já sabemos o que o sistema tem que lembrar e o que o sistema tem que fazer, é importante também mostrar a interface do sistema. Isso veremos nas aulas 31 e 32, mostrando vários métodos alternativos. A partir daí, buscaremos descobrir o tamanho de um sistema na aula 33 e do exercício que faremos na aula 35. E, usando esse tamanho, aprenderemos como calcular o prazo e o esforço necessário para desenvolver e documentar um sistema na aula 34 e também no exercício da aula 35. Dessa maneira, atingiremos o objetivo do curso: dar ao aluno condições de criar modelos de sistemas de informação, que são sistemas interativos, reativos e de respostas planejadas. Ou seja, vocês vão saber como planejar as respostas que um sistema de informação deve dar. Essa, então, foi a aula de introdução ao curso. Obrigado.